Olá, aquela imagem que todo mundo tem de um dinossauro geralmente vem direto de Hollywood, né? Mas e se a realidade for muito mais bizarra? Hoje a gente vai mergulhar em alguns fatos simplesmente fascinantes sobre essas criaturas, colocando lado a lado o que a ciência descobriu e o que os filmes mostraram. A pergunta é essa: o que é fato e o que é pura ficção? Olha, Hollywood criou monstros icônicos com certeza. Mas a verdade que os paleontólogos desenterram é muitas vezes ainda mais impressionante. Então, é bom se preparar, porque algumas dessas informações vão, assim, chacoalhar completamente a imagem que se tem do mundo pré-histórico. Vamos começar logo com a nossa contagem regressiva. São 5 fatos que prometem abalar as estruturas do conhecimento jurássico que a gente achava que tinha. E para começar no nosso número 5, vamos falar do rei, né, o predador supremo, o Tiranossauro Rex. É isso mesmo, a visão do T-Rex era tipo a sua arma secreta. Aquele monstro não era só força bruta, não. A ciência por trás dos sentidos dele é, na verdade, ainda mais assustadora. Pensa só, essa visão binocular superior dava para ele uma percepção de profundidade incrível, provavelmente melhor que das aves de rapina de hoje. E isso, claro, desmente de vez aquela famosa cena de cinema em que ficar parado salva a pele de alguém. Na realidade, seria totalmente inútil. Vamos agora para o nosso número 4, que fala de um dos dinossauros mais famosos e talvez mais incompreendidos do cinema. Olha, essa comparação aqui é muito reveladora. Os velociraptors do cinema, aqueles bichos enormes, super inteligentes, do tamanho de uma pessoa, são uma baita liberdade criativa. O velociraptor de verdade era bem menor, mais ou menos do tamanho de um peru grande. Ainda assustador, com certeza, mas bem longe daquela ameaça gigante que a gente imagina. Chegando ao número 3. E este fato não é sobre como eles caçavam, e sim sobre como eles conversavam. Deem uma olhada no Parasaurolofo. Essa crista incrível aí não era só um enfeite, não. Os cientistas acreditam que ela funcionava como uma câmara de ressonância, quase como um trombone, sabe? Para criar sons bem profundos, de baixa frequência. Tenta imaginar a paisagem sonora do período Cretáceo. Não eram só rugidos, mas também esses sons graves, ressonantes, viajando por quilômetros. A comunicação entre eles devia ser uma coisa espetacular de se ouvir. Muito bem. Agora a gente entra nos 2 últimos fatos. E olha, estes aqui são os que realmente mudam o jogo, alterando aquela imagem clássica que todo mundo tem dos dinossauros. Nosso vice-campeão de hoje ataca a própria aparência dos dinossauros, como a gente imagina que eles eram. Essa é a imagem clássica, né? Pele de réptil verde ou marrom, cheia de escamas. Mas e se essa imagem estiver completamente errada para muitos deles? As evidências fósseis são bem claras. Muitos, mas muitos dinossauros tinham penas, incluindo parentes do Velociraptor e até filhotes de tiranossaurídeos. Isso quer dizer que a aparência deles era muito mais próxima da de uma ave exótica do que a de um lagarto. A paleontologia moderna está literalmente redesenhando esses animais. E chegamos ao número 1. O fato mais chocante de todos. Um que vai mexer com a nossa percepção do tempo geológico. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta revela uma coisa realmente impressionante sobre a história do nosso planeta. Essa linha do tempo aqui coloca tudo em perspectiva. O estegossauro viveu há uns 150 milhões de anos. Muito, mas muito tempo depois, o T-Rex apareceu há 67 milhões de anos. A diferença entre eles é de mais de 80 milhões de anos. É uma eternidade geológica. E isso significa que há menos tempo separando o T-Rex da humanidade do que o T-Rex do estegossauro. Eles nunca poderiam ter se encontrado, gente. Viveram em eras completamente diferentes. É uma daquelas verdades que depois que a gente entende é impossível de esquecer. A vastidão do tempo pré-histórico é simplesmente alucinante. Então, no fim das contas, o que tudo isso nos mostra? Que a realidade do mundo dos dinossauros é muito mais estranha, mais colorida e complexa do que a gente jamais ousou imaginar. Desde os sons de trombone do Parasaurolof até os dinossauros com penas, a ciência continua a revelar um passado que desafia a nossa imaginação. E prova que a verdade muitas vezes é bem mais fascinante que a ficção. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se aquilo que a gente achava que sabia sobre algo tão estudado como os dinossauros pode mudar tanto, que outras certezas do nosso dia a dia talvez mereçam um segundo olhar? A curiosidade é o que move toda a descoberta. Obrigado por acompanharem.